Já resolvi um problema análogo a esse, que consiste de uma mesa, e sobre a mesa existe um bloco de massa M1, e ele está conectado por um fio de massa ideal, um fio ideal, inextensível, a um bloco de massa M2. Esse é um problema clássico. A massa pendurada M2 vai gerar uma aceleração para a segunda massa sobre a superfície horizontal. Então, o bloco de massa M1 está sobre essa superfície horizontal sem atrito e é conectado por meio de uma corda sem massa, por questão de simplicidade orientada no sentido horizontal, que passa sobre uma polia sem massa também, para o outro bloco com massa M2 pendurada na corda. Desejo saber qual a aceleração desse sistema e também a tração no fio. Para aplicarmos as leis de Newton, precisamos analisar cada corpo individualmente, o corpo 1 e posteriormente o corpo 2. Então vejamos as forças que atuam sobre cada objeto, identificando quais são essas forças. Então, novamente, há dois corpos de massas M1 e M2. Vamos analisar primeiramente o corpo 1, que está sobre a mesa. Façamos aqui um diagrama do corpo livre para esse bloco 1, corpo 1. Sobre ele há uma força de contato que a corda exerce sobre ele. Então aqui está a representação, uma força de contato da corda sobre o bloco 1. Há uma força de ação à distância, que é a força da gravidade da Terra sobre o bloco 1. E há uma força de contato da mesa sobre 1. Essa força de contato, nós veremos em anormal, essa força da gravidade é a força-peso, e essa força de contato da corda é a tensão. O referencial que eu vou adotar é o seguinte: de esquerda para a direita, positivo, a direção x, e de baixo para cima, positivo, como a direção y. Precisamos analisar as leis de Newton em cada direção, a independência dos movimentos de Galileu. Então, ao longo do eixo x, a força resultante sobre o bloco 1 é a força de contato que a corda exerce sobre ele. Então, FC1 é igual a M1 vezes A. Essa força de contato, como eu disse, é a força de tração. Está representada aqui no item B. Então, a tração é igual à massa do corpo 1 vezes a aceleração. Ao longo do eixo Y, vamos ter o seguinte, que a força de contato da mesa sobre o bloco 1, mais a força da gravidade da Terra sobre o bloco 1, vai ser igual ao vetor nulo, porque o sistema, essa caixa, ela não se move na vertical. Então, essa força de contato é normal, a força da gravidade é a força-peso. Então, temos aqui que a normal é igual ao peso, nessa situação de equilíbrio. Observe que normal e peso não são par de ação e reação, porque têm naturezas diferentes, uma é de contato e outra de ação à distância, e atuam no mesmo corpo. Atenção aqui para a nomenclatura em vetores e algébrico. Então, aqui vou trabalhar com esta equação da tração, e essa equação da normal igual ao peso não será útil nesse problema, porque nós não temos atrito nem movimentos na vertical no corpo 1. Façamos agora o diagrama de corpo livre para o corpo 2. O referencial adotado tem que ser o mesmo. Eu não posso mudar o referencial ao estudar o movimento do meu sistema. Então, aqui está o corpo 2 e vamos representar as forças sobre ele. Então, temos uma força da gravidade da Terra sobre 2, cuja magnitude é maior que a força de contato que a corda exerce sobre 2. Então, observe que a força da gravidade é maior que a força de contato, afinal de contas,
o sistema está acelerado para baixo. Então, se nós pensarmos aqui, existe uma força resultante na vertical de cima para baixo. Então, ao longo do eixo x, o somatório das forças é igual a m2 vezes a, mais a aceleração ao longo do eixo vertical é igual a zero. Então, o somatório das forças ao longo do eixo x é igual a zero. E vamos ver ao longo do eixo y. O somatório das forças será igual a m2 vezes a aceleração ao longo do eixo y. Observe que o lado direito é sempre a aceleração, nunca será g. Lembre-se disso para você não errar as soluções dos problemas. Então, as forças no eixo y são as forças de contato da corda sobre 2, mais a força gravitacional da Terra sobre 2, igual a m2 vezes a. Uma notação vetorial, uma soma. Vamos trocar a notação vetorial por uma notação algébrica. Então, vamos ter mais t na direção do referencial, menos p2 na direção contrária ao referencial, igual a menos m2 vezes a. Observe que a aceleração está para baixo. Então, por isso que eu coloquei o valor aqui, menos. Então, essa é a segunda lei de Newton para o corpo 2. Temos três equações. Tração m1 vezes a, normal do corpo 1 igual ao peso do corpo 1, e a terceira, tração menos o peso 2, igual a menos m2 vezes a. Então, vamos reescrever essas equações aqui. Então, tração é a massa de 1 vezes a aceleração. A normal de 1 menos o peso do bloco 1 é igual a zero. E a tração menos o peso 2 é igual a menos m2 vezes a. Então, dessas equações, eu posso dizer que tração m1 vezes a, normal é igual ao peso, e tração menos p2 é igual a menos m2 vezes a. Estão aqui as equações novamente, 1, 2 e 3. O que nós vamos fazer é substituir a equação 1 da tração na equação 3. Essa substituição é a mesma coisa que a mesma coisa que efetuarmos uma subtração da equação 1 pela equação 3 membro a membro. Então aqui vai ficar m1 vezes a menos m2 vezes g, tá vendo? É o peso que é m2 vezes g, igual a menos m2 vezes a. Então vamos ficar com m2 vezes g igual a menos m2 vezes a menos m1 vezes a. Multiplico por menos 1, a equação anterior, os dois membros. E vamos ficar aqui com m2 vezes g igual a m1 mais m2 vezes a, que é igual a aceleração. Aceleração é igual a m2 sobre m1 mais m2 vezes g. Esse é o propósito de calcular, aplicarmos a segunda lei de Newton, é encontrarmos a aceleração do sistema. Então, dependendo das massas, m2 e m1, a aceleração será uma fração da aceleração de queda livre. Você pode mostrar que a tração no fio é igual ao produto das massas dividido pela soma das massas vezes g. Veja que esse fator aqui, produto das massas dividido pela soma das massas, tem dimensão de massa, m² sobre m. Então aqui nós vemos que a aceleração é diferente de g, pois não temos um movimento de queda livre. Tanto o bloco M1 quanto o bloco M2 estão vinculados pela corda e também pela mesa. Então não trata-se de queda livre. O bloco 2 não cai com aceleração g, porque existe uma atração sobre ele, tração do fio. A aceleração pode ser g sobre 2 se as massas forem iguais, se M1 for igual a M2. E a tração vai ser peso dividido por 2 se M1 for igual a M2. Basta fazer M1 igual a M2 igual a M nas equações anteriores e você vai chegar a esses resultados da aceleração e do peso.
É importante ressaltar aqui que as forças de contato da corda sobre 1 e as forças de contato da corda sobre 2 são par de interação e não altera a aceleração, porque elas são forças internas ao sistema, ou seja, a somatória dessas forças é igual a zero, satisfazendo a terceira lei de Newton. Então, é a força-peso, P2, que acelera todo o sistema. Então, você pode mostrar que se os blocos 1 e 2 são um sistema, a força que acelera o sistema é a força P2. Então, você pode aplicar a segunda lei de Newton para o sistema como um todo. Então, o somatório das forças é a massa do sistema vezes a aceleração do sistema. A aceleração do sistema é o mesmo porque o fio é inextensível, ele não estica. Então, todas as partes do fio terão a mesma aceleração. A força resultante que acelera o sistema é a força P2. Então, P2 vai ser igual a M1 mais M2, que multiplica a aceleração do sistema. P2 é M2 vezes G. Então, daqui nós tiramos que a aceleração do sistema é M2 sobre M1 mais M2 vezes G, que é o mesmo resultado que fizemos anteriormente, analisando um sistema de equações, onde envolvia as trações e a força-peso. Então, novamente, essas forças internas se cancelam porque elas constituem um par de interação nesse limite de massa aproximadamente igual a zero para a corda.